Graça e paz a todos os alunos e amigos que compartilham do nosso canal, que assistem o nosso canal. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, para continuarmos estudando, os assuntos da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece. E nós estamos aqui nessa semana para estarmos encerrando. Então essa é a aula de encerramento, a última aula desse trimestre maravilhoso, aonde nós estaremos finalizando aqui as nossas lições. Então nós passamos por essas lições aqui maravilhosas. O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio à crise. Então nós falamos de vários assuntos maravilhosos. Vamos ler aqui o sumário rapidinho para nós estarmos apresentando a lição nova e já aqui fechando com chave de ouro. Então antes de eu começar, de começar o sumário aqui e de apresentar para vocês a próxima lição, gostaria de antemão estar agradecendo a todos os amigos, aqueles que, vamos dizer assim, por curiosidade ali, passou rápido ali pelo YouTube e viu aquele canal ali, achou meio estranho e entrou ali e gostou. Então, muito obrigado por você ter essa curiosidade e ter se inscrito também no nosso canal. Eu te agradeço. E aqueles também que são os nossos amigos aí, que está conosco. Você também agora é um amigo nosso, também faz parte agora do nosso hall de amigos aí. Então muito obrigado a todos que eram já os nossos amigos e esses novos amigos que nós também fizemos aqui no decorrer desse ano. Então eu te agradeço por tudo que você tem feito por nós aí, nos ajudando nesse canal. Então, muito obrigado aos nossos amigos e irmãos aí, o nosso irmão Jefferson, muito obrigado, querido, pela sua ajuda. Muito obrigado também pro nosso amigo ali, do Caíbras, do canal Caíbras ali, que também tem sido um amigo ali maravilhoso, que tem nos ajudado, a irmã Joanice ali, que também sempre tem nos ajudado, os demais professores, os nossos irmãos aí, os nossos amigos do Face, os 150 e poucos alunos aí que se inscreveram no nosso canal, os mais de 400, 600 pessoas aí que têm assistido tanto o canal aqui da Escola Bíblica para adultos, como também ali para os adolescentes com a professora Valdilene. Então muito obrigado por vocês fazer parte. Foi maravilhoso esse ano, estar juntamente com vocês, com esses com essas 4 lições que nós passamos. E antes de eu entrar aqui no nosso texto áureo, na nossa leitura bíblica em classe, eu gostaria de estar verbalizando algo que fica marcado, que faz com que o coração da gente acabe sangrando, algo que deixa a gente um pouco entristecido. A importância que a escola dominical ela tem na vida do aluno, ou até mesmo da pessoa que aceitou Jesus, se converteu e começou a servir a Deus. Então a importância que a escola dominical ela tem na vida dessa pessoa é uma importância maravilhosa, ela é de suma importância, porque eu em particular, eu não nasci antes, a escola dominical já existia. Muitas pessoas nasceram e a escola dominical já existia. Então eu não posso desvalorizar algo que ela faz parte da doutrina, da liturgia, do nosso meio pentecostal. Então nós devemos, como cristãos, como homens de Deus, como pessoas que dizemos por aí que somos crentes, que somos praticantes, devemos valorizar
a grande faculdade da igreja, que é a escola dominical. Porque para mim, a escola dominical ela é uma faculdade, porque ela nos ensina não somente as letras, ela não nos ensina não somente aquilo que nós devemos saber dia a dia, ela faz com que nós vivenciamos não somente os escritos, mas também o poder de Deus. Então ela tem o poder de nos ensinar e tem o poder também de transformar vidas. Então por que que a escola dominical ela é uma universidade cristã? Por quê? Porque ela transforma vidas e ensina pessoas. Então as pessoas que vai na escola dominical, ela não sai de lá somente sabendo as escrituras, ela sai vivenciando o poder de Deus e vivendo o que está escrito nas escrituras. Então, pelo amor de Deus, querido pastor, querido amigo, valorize a escola dominical, não seja um retrógrado. Valorize a escola dominical, porque a escola dominical ela é um lugar de aprendizado. Você quer crentes maduros, crentes inteligentes, pessoas que não sejam enganadas por as heresias da vida? Valorize a sua escola dominical, dê o valor à sua escola dominical, amém? Então Deus abençoe. É algo aqui que ficou no meu coração, que eu falei, eu iria dizer, eu não iria deixar de lado essa oportunidade. Então, pelo amor de Deus, valorize a escola dominical. Para você, eu sei que você sabe que é com você, então valorize a escola dominical. Deixa de lado essas besteiras, deixa de lado essas coisas que não levam a nada. Valorize aquilo que é maravilhoso, que o próprio Jesus ele fez discípulos, e a escola dominical ela faz discípulos. Então vamos lá, começando aqui. Textuário nos diz assim, o textuário nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, que está em Filipenses no capítulo 4, verso de número 13. Então nós vamos tratar a respeito da fidelidade de Deus. Eu não quero fugir, tá? Não quero fugir aqui do contexto, do texto e o contexto aqui, do que pede a lição para mim, tá? Então a lição ela está me pedindo a respeito da fidelidade de Deus. Então nós iremos tratar a respeito da fidelidade de Deus. Então, olha só, o texto áureo que nós já lemos, né, que ele fala em Filipenses capítulo 4, verso 13, a verdade prática ela nos diz assim: em Jesus Cristo podemos superar todas as crises e andar de triunfo em triunfo. Quer triunfar? Quer andar de triunfo em triunfo? Então, olha, obedeça a Cristo, somente a Cristo, tá? Ande segundo a palavra de Cristo. Não deixe se enganar por balelas, por mentiras, por enganações, porque hoje é o que nós vemos demais, enganações. A leitura bíblica em classe nós vamos encontrar em Filipenses, no capítulo 4, verso de número 10 ao 20, que nos diz assim, ó, verso 10: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Então aqui Paulo está não se justificando, né? Ele está colocando aqui algo que ele sentiu ali no coração em estar escrevendo ali aos cristãos ali de Filipos. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, frisa bem esse verso 13 aqui. Frisa bem a colocação aqui, a conotação verbal aqui que ele está falando a respeito de posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só, você vai encontrar em algumas bíblias, né, por aí, entre aspas, dizendo de forma contrária, dizendo de uma forma contrária ao que está escrito aqui, o contexto. Vai dizer assim, ó,
tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse contexto, ele está fora, esse texto, ele está fora do contexto do que o texto pede, tá? O texto, ele pede, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós vamos entender por que esse contexto de tudo posso, ele está equivocado. Olha só, verso 14: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão a vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprausível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja toda a glória para todo sempre e amém. Então nós vamos entrar aqui nesse contexto a respeito do apóstolo Paulo, escrevendo aqui essa carta aos irmãos ali de Filipos, ou da igreja de Filipenses. Então, os teólogos, eles falam a respeito dessa epístola, que ela foi uma das 4 epístolas que Paulo escreveu quando ele estava preso ali, ou ele estava preso ali em Roma, nas prisões ali em Roma. Então essa foi uma das cartas que foram escritas ali, né, quando ele estava preso em Roma. Mas aí vamos lá, continuando aqui. É uma carta maravilhosa, é uma carta de agradecimento, aonde Paulo deixa ali transparecer o sentimento, o sentimento de agradecimento, o sentimento ali que ele tinha de amor verdadeiro que ele tinha ali pelos irmãos de Filipe ali. Então olha só, a introdução vai nos dizer assim: na lição de hoje, estudaremos a respeito das adversidades enfrentadas pelo apóstolo Paulo em seu ministério. Veremos que ele aprendeu, com a ajuda do Senhor, a lidar com cada uma, a vencê-las. Apesar da dificuldade, Paulo pregou a palavra de Deus, fundou igrejas e escreveu várias cartas. Algumas de suas epístolas foram escritas enquanto ele estava na prisão. A vida de Paulo é um exemplo de como podemos vencer as crises e permanecer fiel ao Senhor. Então olha só que coisa maravilhosa. Em meio às dificuldades, você vê que o apóstolo aqui, ele dá ali um exemplo de fidelidade a Deus, tá? Então você vai ver isso. A carta, o tema aqui da lição, ela vai pedir a respeito da fidelidade de Deus. Eu não quero aqui me prender a respeito da fidelidade do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o texto, ele não me pede isso. O texto, ele me pede a respeito da fidelidade de Deus. Então eu quero entrar aqui a respeito da fidelidade de Deus. Aí depois, numa pincelada final, eu falo alguma coisa aqui a respeito da fidelidade do apóstolo Paulo. Por quê? Porque a lição, ela me pede a respeito da fidelidade de Deus. Então vamos lá, antes de nós continuarmos aqui, gostaria de, como de costume, né, que a gente faz sempre, alguns escritos que a gente faz aqui, vai falar a respeito eu quero tratar a respeito da fidelidade de Deus. Então olha só, o que é fidelidade? O que é ser fiel?
para nós, vamos dizer assim, né, num sentido mais simples do ser humano, ser fiel é você manter a sua palavra, é você manter a sua integridade. Então, nós conhecemos isso a respeito de fidelidade. Você ser fiel na sua palavra, no trato, no relacionamento, no sentimento, né? Tanto familiar como até mesmo na amizade. Ser fiel no trabalho, ser fiel em todas as áreas da sua vida. Então isso nós conhecemos por fidelidade. Então olha só, a fidelidade de Deus, prestando bem atenção nisso. Então eu quero que você preste bem atenção nesse detalhe, tá? O que é a fidelidade? A fidelidade de Deus é um dos atributos do seu caráter. Então nós vamos compreender, quando nós tratamos a respeito dos atributos de Deus, que ele está ligado aí, a fidelidade está ligado ao caráter de Deus. Conhecemos, muitas pessoas conhecem atributos, aquilo que atribui a Deus. Só que se você perguntar para alguém qual que é os atributos de Deus, qual é os atributos? O que é atribuído a Deus? Quais os atributos que nós conhecemos de Deus? A primeira coisa que vamos dizer ou vamos expressar eu conheço o atributo de Deus como a onipotência. Eu conheço porque Ele é grande, Ele é poderoso. Eu conheço a onipresença. Por quê? Porque Ele está presente tanto no céu como aqui na terra. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí você pergunta, e qual outro atributo que você conhece? A onisciência, aonde nós entendemos que Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Antes mesmo que saia uma palavra da nossa boca, Deus, Ele já sabe. Então Ele criou no princípio todas as coisas e Ele sabe quando essas coisas irá terminar. Então Ele colocou o princípio e colocou o fim em todas as coisas. Então isso nós conhecemos esses atributos de Deus. Só que existe outros atributos aí dentro desses atributos que nós conhecemos. Segundo aqui, olha só, Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas. Então, compreendemos aqui a respeito da fidelidade quando nós pedimos a Deus e Ele cumpre as suas promessas. Agora, quando as promessas de Deus, elas não se cumprem, aí nós deixamos de acreditar, nós deixamos de confiar, deixamos de falar que Deus, Ele é fiel. Ou nós esquecemos que Deus é fiel em cumprir. Só que existem alguns princípios que nós vamos compreender a respeito disso. Terceiro, Deus é fiel, mesmo que nós sejamos infiel, humanos, sejamos infiel, porém Deus, Ele continua fiel. Ele continua fiel porque faz parte do caráter de Deus. Por isso que a fidelidade, ela faz parte do caráter. Porque Deus, Ele não muda. A Bíblia fala que Deus, Ele é imutável. É um dos atributos também que atribui a Deus a imutabilidade. Então Deus, Ele não muda. Então se Deus não muda, se Deus, Ele é imutável, o seu caráter também não pode mudar. Nós, seres humanos, temos vários tipos de comportamentos. Fleumático, né? Conhecemos vários tipos de comportamento. Somos mudável. Mudamos a todos os momentos. Temos aí esses comportamentos aí de mudar. Mas olha só, Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda a sua personalidade ou o seu caráter. Nós, seres humanos, mudamos a nossa personalidade, mudamos muitas vezes o nosso caráter. Por quê? Porque muitas das vezes, quando aquilo é bom para nós, quando aquilo é viável para nós, nós mantemos a nossa fidelidade ou até mesmo o nosso caráter. Mas tem muitas pessoas que, dependendo daquilo, da situação, o seu caráter muda.
né? A sua fidelidade deixa de ser fidelidade e passa a ser infidelidade. Então acontece muito isso a respeito da família. Então tem muitos esposos aí deixando que o seu caráter seja forjado por um momento de prazer, deixando ali de lado, sabendo que ele tem uma esposa, sabendo que ele tem uma esposa na sua casa e que ele fez votos diante de Deus de cumprir isso até que a morte o separe. Então isso faz parte, né, da fidelidade. Isso é ser fiel, manter esse comportamento até o fim, até que a morte o separe. Mas ele vê alguma coisa aí que o atrai aquele comportamento voraz que ele tem, né? E ele deixa se levar por esse momento e acaba se tornando infiel. Mas a Bíblia fala que mesmo nós sendo infiel, Deus permanece fiel para conosco. Olha só, Deus é fiel em cumprir sempre suas promessas. Lembrando que existe vários tipos de promessa, viu? Então não existe somente uma promessa. Deus faz a promessa, né? Deus faz a promessa e tá certo, tá tudo certo e vai se cumprir e vamos só sentar e esperar. Não, senhor. Existe vários tipos de promessa aí. Mas como assim vários tipos de promessa? Existem as promessas que são condicionais e existem as promessas que são incondicionais. Como assim? Condicionais e incondicionais. Vamos lá para nós entendermos aqui. Primeiro, as condicionais. Então vamos entender aqui. São promessas que dependem de alguma coisa que nós venhamos fazer para que se cumpra. Então as promessas condicionais, ela está ligado a algum acontecimento, alguma coisa que nós precisamos fazer. Então quando Deus ele faz alguma promessa que ela é condicional, não pense que Deus ele é mau caráter, não pense que Deus ele é infiel, só porque Deus não cumpriu essa promessa. Olha só, a promessa ela é condicional. Então se a promessa não cumpriu é porque tinha uma condição. Então você esqueceu desse detalhe, esqueceu daquela vírgula ali. Por quê? Porque a promessa ela é condicional. Então ela precisa de alguma coisa. Olha só um exemplo de promessa condicional. Está lá em Apocalipse no capítulo 2, verso de número 11, que diz lá: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então olha só que coisa interessante. Só receberemos a coroa da vida se nós permanecermos fiel até o fim. Então o que depende de você receber essa promessa? Qual é a dependência dessa promessa se cumprir na sua vida? Ser fiel até a morte. Ser fiel somente? Não. É ser fiel até o fim. Não é somente ser fiel no começo, que tem pessoas que agem dessa forma. Ele é fiel no período que ele se converteu, depois no meio ele deixa de ser fiel e depois no final ele volta e quando ele está na beira da morte ele esquece. Ou ele mantém-se infiel toda a sua vida e quando chega na beira da morte ele agora quer ser fiel. Então a promessa condicional, cuidado, tá? Cuidado com essas promessas condicionais. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então você só vai receber a coroa da vida se você se manter fiel até o fim. Segundo, as incondicionais. Então existem as condicionais e as incondicionais. Qual que são essas incondicionais? São promessas que, independentemente das nossas ações ou merecimento, Deus cumpre e sempre cumprirá. Por exemplo, olha só o exemplo dessa promessa incondicional, que não teve condição nenhuma. Deus ele prometeu lá no princípio, lá no Gênesis, Deus prometeu
né? Deus prometeu antes também, que você vai ver que fala que Jesus Cristo, ele era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então essa promessa ela já estava feita antes da fundação do mundo. Olha só a promessa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que está lá em João no capítulo 3, verso de número 16. Qual que é a incondicionalidade dessa promessa? O amor de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional. É um amor que não mede esforços. É um amor que não olha para você com um olhar de desdenho, que olha por aquilo que você tem, ou olha por aquilo que você possui. Não, o amor de Deus, ele é um amor incondicional, que não depende, independentemente daquilo que você tem, ou daquilo que você é naquele momento, ou da forma que você está. Deus te amou desde o princípio. Então você é amado por Deus desde o princípio. É uma promessa de mandar o seu filho para morrer em seu lugar e no meu lugar. Então essa é uma das mais lindas promessas, tá? Então olha só, é uma das mais bonitas, é uma das maravilhosas que Deus, ele fez aí por nós. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas em nossa vida, só que terá algumas promessas que independem da nossa fidelidade para com Deus, para que venha se cumprir. Enquanto que a infidelidade do homem é um pecado perante Deus, sua fidelidade é um grande atributo relacionado ao seu caráter. Então a nossa infidelidade nos separou de Deus. A nossa infidelidade, ela fez com que nós tivéssemos ou nos tornássemos inimigos de Deus. Então nós éramos inimigos de Deus, mas Ele mandou o seu Filho, enviou o seu Filho ao mundo para que nós viéssemos ser religados a Deus. Então nós nos tornamos agora filhos de Deus, não mais amigos, mas filhos de Deus, mais do que amigos, filhos de Deus. Então olha só, continuando aqui, continuando aqui a respeito, vou dar uma pincelada rápida, então passei alguma coisa a respeito do caráter de Deus, da fidelidade de Deus, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Então a fidelidade de Deus é um dos atributos, um dos grandes atributos da majestade dele. Ele é fiel. Ele não pode voltar atrás com a sua palavra, tá? Então Deus não volta atrás. É nós que voltamos atrás, é nós que pisamos em falso. Então todas as promessas do Senhor, ela tem se cumprido na nossa vida. Então olha só, primeiro aqui, a fidelidade de Paulo em meio às crises. Então agora nós vamos dar uma pincelada aqui a respeito do apóstolo Paulo e está encerrando aqui. Destemor e ousadia. Na epístola aos Efésios, Paulo se apresenta como embaixador em cadeias, que está lá em Efésios capítulo 6, verso de número 20. Então você vai ver que o apóstolo Paulo, ele estava preso. Quando ele escreve essa carta, né, aos Filipenses, ele estava preso ali em Roma. Então você vai ver que ele envia essa carta. Olha só, então você vai ver aqui, né? Você vai ver aqui dentro do contexto aqui da carta que Paulo escreve aos Filipenses, né? Nós vamos aqui entrar a respeito do propósito aqui, né? A respeito do propósito aqui da carta, e aí nós iremos estar encerrando aqui, né? Todo o contexto aqui, né, da lição aqui. Olha só, esta carta está ligado ao agradecimento de Paulo pelas contribuições que os crentes, os cristãos de Filipe enviaram para ele. Também indica o sentimento que o apóstolo sentia pelos irmãos daquela cidade. A preocupação com alguns, vamos dizer assim, né, algumas coisas que estavam acontecendo ali no meio, né, no meio deles ali, traz essa preocupação ao apóstolo Paulo. Mas na verdade, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele
ele escrevendo, ele vai falar algo aqui maravilhoso que nós vamos compreender aqui, voltando aqui na introdução aqui, na leitura aqui, nós vamos entender aqui, no capítulo 4, verso 10, ele vai falar assim, ó, ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Então você vai ver que Paulo, ele traz a lembrança, né? Ele traz a lembrança aqui dos irmãos, da primeira vez que ele esteve, da segunda vez que ele esteve ali, juntamente com os irmãos de Filipos. Mas agora ele estava preso e ele traz ali a lembrança ali daqueles irmãos ali que ele tanto amava. Só que aí no verso 11 nós vamos entender que Paulo fala assim, ó, não digo isso como por necessidade. Então olha só, Paulo, ele dá uma justificativa daquilo que ele estava escrevendo. Ele fala assim, olha, eu não estou dizendo isso tudo aqui que eu disse, não é por causa da necessidade que eu estou sentindo hoje, ou que eu estou passando, não é porque eu estou preso, não é porque eu estou aqui em prisões que eu estou escrevendo a respeito disso. Não, não é nada disso. Não digo isso como por necessidade. Por quê? Por que Paulo fala isso? Olha só, aí ele vai dar a resposta. Porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então você vai ver que Paulo, ele estava, aquilo para ele foi uma escola. Então tudo que Paulo viveu foi como que se fosse uma escola, a escola da vida. Paulo passou vários anos aos pés de um dos maiores mestres, que foi Gamaliel. Então Paulo cresceu ali aos pés de Gamaliel. Só que ele aprendeu muita coisa a respeito ali dos fariseus, a respeito de como ser fariseu, como conhecer a lei, como conhecer os preceitos, né, judaicos, tudo ele conheceu, até mesmo de fazer tendas, teve profissão, tudo. Só que Paulo, ele vai dar uma ênfase agora na vivência que ele teve, porque você vai ver que ele fala assim, ó, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha, eu aprendi. Isso agora eu sei como é que funciona, eu sei como é que é, porque agora eu aprendi a me contentar com tudo isso. Aí você lembra, Paulo vivia na roda ali dos fariseus, Paulo vivia na sinagoga, Paulo, ele vivia ali no meio dos grandes, no meio dos mestres. Paulo, ele comia do bom e do melhor. Paulo, ele usava as melhores roupas, as melhores vestes. Paulo, ele falava bem. Paulo, ele caminhava com pessoas do seu lado. Então Paulo, ele tinha um conhecimento, tinha, né, uma vivência maravilhosa. Só que agora ele está em prisão. Aí ele escreve isso. Eu aprendi agora, eu peguei experiência com tudo isso que eu estou sofrendo. Então tudo isso me vem como experiência, porque eu aprendi a me contentar com o que tenho. E o que Paulo tinha naquele momento? Aí vamos lá. Agora no verso 12 ele fala assim, ó, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Olha só, ele fala que ele aprendeu e agora ele fala que está instruído. Então você vai ver, não somente eu aprendi, eu estou bem instruído. Eu sei muito bem, eu conheço muito bem o que é o sofrimento. Por quê? Porque eu sei estar abatido, porque eu passei muito por isso. Porque você vai ver que na primeira prisão ali, né, quando Paulo ele ficou preso, ninguém foi assistir, né? Ninguém, na primeira prisão do apóstolo Paulo, ninguém foi assistir ali ele, ou vamos dizer assim, logicamente, né, o prazer de você ver, né, você se defendendo ali diante de Roma ali, diante das autoridades romanas, e você ter o prazer de ver os seus irmãos ali, ou as pessoas que você, né, que te ama, ou que você ensinou, os seus discípulos ali do seu lado, assistindo a sua defesa. Então Paulo fez a defesa dele ali, né, diante ali dos imperadores, ou diante dos soldados, ou diante dos, né, ele fez ali a sua defesa ali, mas olhava de lado, cadê Marcos? Cadê tal? Cadê Febe?
Cadê? Não tinha ninguém. Né? Cadê Tito? Cadê Timóteo? Olhar de lado e não ver ninguém ali, e ele se defendendo ali com o coração amargurado de não ter ninguém ali o ajudando ou até mesmo assistindo. Então ele soube o que era estar abatido, e soube também que era ter abundância. Ele fala que de todas as maneiras e de todas as formas. Então Paulo sabia muito bem o que era abundância. Ele fala tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então a fartura é você olhar para a mesa e a mesa está cheia. Abundância é você ter a mesa cheia e saber que aonde você olhar, você vai na despensa, você vai no armário, está cheio. Então Paulo ele tinha essa experiência, mas ele também tinha a experiência de padecer necessidade, de olhar também dos lados, olhar na mesa, olhar ali na despensa e a despensa vazia. Então olha só, você vai ver aqui a fidelidade do homem de Deus, mesmo passando por todas essas dificuldades. Aí, para nós entrarmos aqui, para nós encerrarmos, ele vai falar assim, esse é o texto mais bonito aqui que eu acho, né, que eu gosto muito desse texto, porque é um dos textos que mais me chama a atenção aqui a esse capítulo. Ele fala assim, para mim é o ápice do capítulo 4, ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Aí você vai ver por que ele fala posso todas as coisas. Por quê? Porque antes aqui, nós vamos ler em Coríntios lá, né, a respeito do sofrimento de Paulo, e que todos os sofrimentos que ele sofreu, mas você vai ver que ele já, antes aqui, ele já dá o contexto de todo o sofrimento, de sofrer necessidade, padecer fome, frio, sede, né, abandono. Então Paulo ele estava passando por tudo isso, mas sabia, ele tinha certeza que Deus era o próprio Cristo que apareceu ali no caminho de Damasco, que estava dando força para ele. Então ele fala, posso todas as coisas. Agora, por que você disse, professor? Por que você disse que posso todas as coisas é a forma correta e não tudo posso? Porque existe um detalhe. Se você colocar o tudo posso, você vai colocar também, olha, já que eu tudo posso, então eu posso pecar, eu posso desviar, né? Eu posso adulterar, eu posso roubar, eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Porque Deus me fortalece. Porque eu já tenho força, né? Deus já me fortaleceu, então eu posso fazer tudo. Só que o apóstolo Paulo, ele é bem enfático. Ele fala, posso todas as coisas, não tudo posso. Porque tudo posso é sinal de você poder fazer todas as coisas. Mas o posso todas as coisas vem, primeiramente, né? Deus nos fortalece. E não você fazer tudo porque, né, você é um pecador que não está nem aí para aquilo que Deus pensa. Mas você quer saber de somente, né, naquilo que você pensa. Então vamos aqui, Coríntios, aqui nós vamos compreender Segundo Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, verso de número 24, você vai ver todos os sofrimentos que Paulo passou. Ele fala assim, recebi dos judeus 5 quarentenas menos 1. Quarentenas menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigo dos rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, em sede,
em jejum muitas vezes, em frio, em nudez, além, olha só, verso 28, que ele vai enfatizar agora, além de todos esses sofrimentos materiais, esses sofrimentos físicos, o que mais o fazia sofrer não era o sofrimento físico, porque ele já sabia, ele já tinha experiência de tudo isso. Verso 28, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então você vai ver que Paulo, o sofrimento que Paulo tinha não era tanto sofrimento físico, porque isso já estava calejado, porque ele fala que ele tinha no seu corpo as marcas de Cristo, ele carregava essas marcas, mas o que fazia ele sofrer não era tanto a chicotada, os açoites, nada, os apedrejamentos, não. O que fazia Paulo sofrer era o amor que ele tinha, a preocupação que ele tinha com as igrejas. E hoje tem muitos obreiros, muitos pastores dormindo, botando a cabeça no seu travesseiro de pelo de ganso, no seu colchão king, dormindo em cima de dólar, dormindo de uma maravilha, sem se preocupar com nada. Por quê? Porque verdadeiramente as ovelhas não estão no seu coração. As ovelhas estão lá, mas não está no coração. Mas o verdadeiro pastor, ele não carrega as ovelhas no pasto. As ovelhas não estão no pasto. As ovelhas estão no coração do verdadeiro pastor. Porque Salmo 23 ele vai falar a respeito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode me faltar todas as coisas, menos o sumo pastor, que é o Senhor. E outro detalhe para nós já está lendo a conclusão aqui. Outro detalhe importante. Paulo ele vai falar no capítulo 2, se eu não me falha a memória, do mesmo Filipenses aqui, no capítulo 2, Paulo vai falar a respeito de algo maravilhoso, que o que ele queria, ele tinha, o desejo do apóstolo Paulo era estar com Cristo. Ele queria estar com Cristo, mas o amor que ele tinha, o sentimento que ele tinha pelaquele povo ou pelas almas, fazia com que ele deixasse de lado a vontade de estar com Cristo para permanecer aqui com ele. Então ele falou, eu não busco dádivas. Eu não busco dádivas. O que eu busco é as almas. É ver isso. Eu não quero presentes, eu não quero nada. Eu quero que essas almas cheguem a Cristo. Então, esse é o nosso querido apóstolo Paulo, que deixou grandes ensinamentos para nós aqui. A conclusão nos diz assim, o contentamento de Paulo diante das crises era resultado da sua comunhão com Deus. Ele aprendera com o Senhor a se contentar em tudo e qualquer circunstância. Então você vai ver que Paulo ele aprendeu com Cristo, porque o próprio Cristo falou que ele seria um prisioneiro. Falou assim, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões, você agora está preso em mim. Então não adianta, Paulo, você agora é um prisioneiro meu, você está preso em mim. Então nós deveríamos também sentir-se assim, presos em Cristo, para não mais sair, para não mais abandonar. Amém? Então desde já quero agradecer a todos, continue conosco na próxima lição, que será maravilhosa. Nós vamos tratar também do apóstolo Paulo de uma forma mais bonita, de uma forma maravilhosa, quando ele vai falar a respeito dos frutos os frutos do Espírito e as obras da carne. Então, desde já eu quero agradecer, fica conosco no próximo trimestre, onde nós vamos estudar mais uma lição. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Continue conosco, Senhor, nos abençoando. Abençoe essas pessoas que vai assistir, Senhor. Fale com cada um, segundo a tua vontade. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Dê um like lá, tá? Não esqueça. Inscreve também no nosso canal. Fiquem na paz.